Hoje, 13 de julho de 2015, estreia o programa Tailândia Aqui e Agora, voltado para debater os problemas que afligem a nossa população no seu dia a dia e buscarmos as soluções para estas dificuldades. Nesta primeira edição, contaremos a história de Tailândia, faremos uma viagem no tempo, resgatando a memória tailandense, desde a sua fundação, os primeiros passos, os anseios, as dificuldades, as superações. Vem comigo, eu, Roberto Carlos Gambim, e vamos juntos, você e eu, aqui e agora. No início de 78, o atual governador, o doutor, Aloysio Chaves, chamou o ITER para pedir para verificar o que estava acontecendo na PA 150, porque na época estava começando a abrir a PA 150, não tinha nem tráfego, estava começando a abrir. E os colonos entravam através dos rios, entravam e começaram a se localizar lá na área. Aí começou a ter briga entre os colonos que estavam entrando e os fazendeiros se diziam dono. Aí nessa época se vinha pelo Muju, lá pelo rio, não vinha por aqui. Aí vinha por lá. Aí vieram os grandes, pegaram certas áreas. E aí começaram a abrir o olho com relação à madeira, porque tinha mogno aqui, tinha cedro, tinha... enfim, séries de madeira. Então começaram a abrir o olho. Quem abriu o olho? Mas o pessoal do sul. E o Itapa criou uma equipe e mandou para lá, para a Tailândia, para saber o que estava acontecendo. Na época não era Tailândia, mandou para a área para saber o que estava acontecendo. E lá verificaram o que estava acontecendo, reuniu com uma meia dúzia de colonos e disseram o que estava acontecendo, que estavam matando gente, que estavam botando o pessoal para correr. E o chefe da equipe, que era o Tenente Pinheiro, virou para os colonos e disse: isso é igual Tailândia. Isso fazendo uma comparação com a Tailândia da Ásia, que estava em guerra na época. Teve uma reunião no ITERPA na semana que eu cheguei aqui, aí me deram um lote, depois eu vim construir um ponto aqui, onde eu montei uma sorveteria. Trabalhei muito tempo aqui, que muita gente aqui me conhece nessa sorveteria. E quando foi de lá para cá, em julho de 79, eu já vim de muda para cá com a família, com os pertences todos, né? E estou por aqui até hoje. No início, a Tailândia começou como uma vila, uma pequena vila, né? Da década de 70. E foi uma vila que se desenvolveu muito, né? Passou a ser cidade e foram chegando pessoas de todos os lugares, né? E de todos os estados, né? Você vê que Tailândia, a gente sai de Tailândia e nem fala tanto o paraense porque nós convivemos com pessoas de outros estados, né? Mas foi um município que se desenvolveu muito. Dentro da Vila Tailândia contém um morador, que era o seu Luiz Medeiros, ele e a família dele. A casa dele ficava ali atrás, por trás do fórum, do lado do fórum. E começamos o nosso trabalho. Nós fechamos a entrada por Goianésia e não deixamos atravessar o Rio Acará, que era por onde o pessoal passava. Fiz o levantamento, todos dos colonos já estavam lá, e começamos a demarcar os lotes e começamos a abrir devagar. Mas quando começaram a chegar os primeiros habitantes, como o Antônio Chicó, como o Lauri, o seu Luiz Firmino.
Aqui foi onde tudo começou, com a instalação da equipe do Iterpa e da Polícia Militar. A primeira quadra que nós fizemos foi a quadra A. Porque como é que eu fazia? Eu escolhia 28 pessoas, separava a gleba, a areazinha da quadra, mandava os caras limparem. Quando estavam limpinhos, destocados, aí eu dividia e sorteava. Eu sorteava os lotes por quê? Para evitar dizer, eu queria um lote de canto, se eu dei um lote de canto para fulano, não deu para mim. Então eu fazia o sorteio para ninguém reclamar. Foi dessa maneira que nós trabalhamos. Nós entregamos, durante o nosso estado em Tailândia, até a eleição do governador do Papudinho, dele, Gueiros, né? O Hélio Gueiros, nós entregamos 15 mil lotes na colônia. 15 mil lotes. Aí, além desses 15 mil lotes, nós fizemos a vila da Tailândia, que na época era a vila. Nós fizemos Bom Jesus, fizemos a Nossa Senhora Aparecida, fizemos Bom Remédio, a gente iniciava, fizemos o Olho d'Água. Foi com a abertura da PA 150 que os primeiros moradores começaram a chegar em Tailândia. Existia ainda só os caminhos, não tinha PA 150. E as pessoas chegavam até então a vila, que nem denominação tinha, ainda através dos rios? Não tinha vila. Quando eu cheguei não tinha vila. A vila quem começou a fazer fui eu. Não tinha vila. Não tinha vila nenhuma. Fui eu que só encontrei. Lá onde é a praça, onde é a prefeitura, aquilo era um roçado de arroz do seu Miguel Claudino. Hoje é falecido, irmão do seu Chico Francisco Claudino. Ali era um plantio de arroz dele. Nada, estrutura aqui não tinha nada. Tinha uma meia dúzia de casa de poceiro, como a gente chama aqui, porque é gente que veio para aventurar, né? Aí o cara fazia uma barraca aí de qualquer jeito, para ficar debaixo com a família. E daí foi se expandindo, aí veio muita gente, começou a encher de gente aí a vila e foi crescendo, né? Mas teve muitos problemas aqui com estrada, a gente teve muitos problemas aqui que a gente viajava daqui para Belém, levava quase uma semana para chegar lá e voltar. Complicado, como época de chuva. Época de chuva para chegar no Moju era o dia inteiro. Quando você não tinha que dormir daqui a 30 km, que a estrada quebrava, passava, não tinha como passar carro, nem vir, nem ir. Quando não chovia, para chegar a Belém seria mais ou menos um dia inteiro, mais ou menos um dia e meio. E complicado, era muita poeira. Você chegava em Belém, tinha que tomar banho. Chegava louro de poeira lá, entendeu? Não chegar. Os ônibus não eram esse tipo de ônibus que hoje todo mundo tem, com ar-condicionado, fechadinho. Não, eram os ônibus que, meu irmão, era uma zoada, era complicado, era muito ruim, muito difícil. Em 76, por aí, nesse meado aí, o difícil pra gente era chegar aqui. Uma vez nós gastamos 28 dias de Marabá a Belém. Então, é dificuldade no inverno. Mas a gente, quando é rapaz novo, né, aquele espírito aventureiro, não tem dificuldade nenhuma. A dificuldade eu achei quando eu mudei para cá em 90 com relação à educação, à escola. Os meninos sentavam em cima de uma prancha e estudavam em cima de outra. Então a dificuldade que tinha era isso. Com relação à doença, não. A doença a gente podia sair para Marabá ou ia para Belém, né, como se faz praticamente até hoje, né? Mas não tinha muita dificuldade. Na alimentação tinha abundância. Porque aqui se plantava, nessa época tinha agricultura, hoje não tem mais, mas nessa época se plantava muito. Tinha a colheita da juta, da malva, da pimenta do reino, do arroz. O seu Luiz Firmino era um dos compradores. Então a fartura era boa para a turma que habitava aqui na época. Então dificuldade não tinha tanta não. Qual o problema que o senhor enfrentou lá, logo que chegou lá, até a emancipação do município? Olha, o maior problema que eu enfrentei lá foi os fazendeiros. Foi fazer a colônia. Foi o maior problema que eu enfrentei lá. Depois os outros a gente ia conseguindo devagar. Tanto é que logo nós fizemos escolas que muito precária, mas conseguimos. Entendeu? Aí foi melhorando, depois foi melhorando. Porque no começo não podia fazer logo tudo de uma vez. Entendeu? Mas o problema sério mesmo que nós enfrentamos foi com os fazendeiros. Esse foi o maior problema que eu enfrentei. Tem uma ideia, eu escapei de morrer muitas vezes lá.
emancipou a Tailândia, na época era como? Era só agricultura e pecuária. Quando emancipou a Tailândia, começou a vir. Aliás, até antes de emancipar, começaram a chegar os madeireiros. E nós mesmos do Interpa, nós não nos preocupávamos com isso, porque para nós, na época, era desenvolvimento aqui. Na época nem serraria não existia aqui, mas já tinha muita gente que mexia com madeira lá de fora que eu conhecia. E começou a extrair madeira aqui e levar para vender a madeira fora. A madeira daqui ia para Belém, ia para aquela região ali da Belém, Brasília. E aí depois começaram a montar serrarias aqui. No caso teve a serraria ali desse pessoal do finado Flauzino. Aí começou a desenvolver, aí começou a montar a serraria e muita gente começou a extrair madeira. E foi um movimento aqui que cresceu rápido, até fora do controle de todo mundo aqui, das próprias autoridades. Veja bem, quem mexe com colônia agrícola não sabia da economia de madeira. Então, as pessoas de fora que tinham uma visão maior começaram a chegar na cidade, começaram a ver esse outro lado do município. E daí que se iniciou todo esse desvio de sair da agricultura para a madeira. Tailândia tem um potencial muito grande. Agora que acabou o ciclo da madeira, porque o que mais fez Tailândia crescer foi a madeira e o carvão, que se associou um ao outro. E os grandes fazendeiros. Então, essas três coisas, basicamente, é que fez com que a cidade crescesse. E depois, por sorte do município, a questão do dendê. A Tailândia ela deu um salto tão enorme, ela foi rápido, não tem nem que dizer a rapidez disso tudo, mas foi muito rápido. De repente a Tailândia ela cresceu, ela saiu desse lado agrícola, foi para o extrativismo e foi embora. Que é isso tudo que a gente vê, uma cidade bem avançada. Nós não conseguimos acompanhar o crescimento porque foi uma coisa que pegou a gente com as calças na mão. Uma coisa que surgiu do nada, assim, pensava que não, chegava uma carreta com 10, 15 máquinas, ficamos sem entender. Mas o crescimento, hoje a gente para entender e viu que foi madeira, carvão, a pecuária, né? E agora o dendê. Hoje nós vemos aqui a cultura do dendê ser uma cultura extremamente forte. Quer dizer, o município nesse período, ele praticamente se desenrolou numa monocultura, ou seja, primeiro a agricultura, posteriormente o extrativismo vegetal e agora o dendê. O senhor acha que essa monocultura não é perigosa para o desenvolvimento, haja visto o que aconteceu na Operação Arco de Fogo de 2008, que praticamente parou o município por 2 anos? Olha, realmente é isso, porque a agricultura, ela tem que, qualquer um setor, ela tem que ser diversificada, porque nenhum objeto, nenhuma cidade vai viver com um tipo de cultura só aquilo. Então o dendê, para hoje, ele pode ser um bom negócio, mas pode ser um risco para o futuro, né? Aí aqui pode faltar alimento, como isso vai acontecer no mundo todo, porque a produção está muito pequena, está diminuindo e a população aumentando, então a gente corre esse risco de sofrer algumas consequências em relação a isso. Hoje Tailândia é uma cidade grande, uma cidade que tem cara de cidade e que tem não só o respeito dos municípios vizinhos, mas que tem cara de metrópole regional mesmo. Isso é algo que me orgulha muito. Então, na área da educação, na área da cultura, na área dos esportes, na área da agricultura, na área da infraestrutura, para dar essa conotação mais grandiosa ao município, na área da saúde, na área da energia, ajudando a fazer com que a energia chegasse em todos os lugares. Ou seja, nós trabalhamos em todas essas vertentes. Então agora vem esse dendê que todo mundo fala que é a economia do momento. A gente não sabe os efeitos, por onde é que ela vai, por onde é que vai ser cercado, por onde é que vai arrumar outros caminhos. Então é meio complicado achar isso. Eu vejo que Tailândia evoluiu de um pequeno povoado, na verdade, abaixo de uma PA 150 coerente, para uma cidade grande, né? É uma cidade acolhedora, uma cidade que tem índice de crescimento enormes, né? Comparado com o restante do estado do Pará.
deveria ter muita dificuldade no caso seria com relação ao deslocamento das pessoas que estavam doentes, né? Como era feito isso na área da saúde? Assim, Na minha época, quem fazia isso era o Interpa. A pessoa adoecia que precisava vir para Belém, o Interpa estava no carro e ia para Belém. Não tinha ambulância não, era na nossa caminhonete mesmo. Fazia muito isso. O Interpa, pelo menos uma vez por ano, duas vezes por ano, ele pegava uma equipe de médicos daqui da CESPA e levava para lá, passava 15, 20 dias lá dando geral nas crianças, que lá teve uma época que deu muita diarreia em criança. A partir daí, o Interpa passou a levar de 6 meses uma equipe de médicos da CESPA para lá, para Tailândia. Na época que nós chegamos, na década de 70, Tailândia ela tinha apenas uma barraca com 2 salas de aula, né? Então, aqui só funcionava até a 4ª série. Uma barraca de... Né? Desculpa. De cavaco. Cavaco, né? Inclusive, quando chovia, acabava a aula. Não existia aula porque entrava aquela água todinha lá pra dentro. Entendeu? A gente sentava numa tábua, esticada assim, e uma tábua, outra assim, que era de botar o caderno, entendeu? Ficava lá. Também deveríamos ser uns 40 alunos? Eram poucos alunos, né? Na época os professores eram a dona Valdice, a doutora Elba, né? Seria a dona Elba e a doutora Valdice que ensinava. E até a 4ª série. Inclusive teve que sair daqui quando quem tinha que fazer 5 ou 6 tinha que sair na época. Era muita. Tailândia iniciou como qualquer outro povoado, com poucos habitantes. Hoje possuímos mais de 100 mil. Uma miscigenação de povos muito grande e de religiões também. E aí tinha um açougue, tinha o Frauzinho já morava aí, existia a igreja católica, uma igreja adventista, que era bem a minha lá na rua, segundo ela, e a igreja Assembleia de Deus, ali perto onde é o posto agora. Aquela Assembleia de Deus, ele era o único que tinha também. E bem perto do mercado, que até hoje tem a Batista, tinha essas 3 igrejas. Quando eu cheguei aqui, tinha uma cadeia chamada Jabuti. Ainda havia o prédio lá em pé. Uma casinha coberta de cavaco e tampada de barro. Está entendendo como faz no Nordeste. Para o preso não sair, ela era forrada de tauba. Para o preso não sair. Aquela grade também de tauba na porta. E lá que botava os presos. E as terras eram administradas pelo doutor Polaro, que ele conheceu. E então o chão de casa. Ele tomava de um e dava para outro, aquele negócio. E estavam matando gente aí, adoidada. Quando eu cheguei, ela já era violenta. Até a polícia ia matar. Mataram um sargento aí, arrastaram, peitaram e botaram. A comunidade que fez isso. Mataram a cacetada, o sargento morreu com um fuzil na mão, mas morreu, entendeu? Não teve jeito, nós fizemos tudo, eu, o padre, o Neném Palhares, fizemos tudo para salvar, para não deixar matar o sargento, mas não teve jeito. O povo matou mesmo. A população revoltada com isso acabou. Acabou matando. Pente para campo, o motorista ia armado, o sargento do lado do banco do carona aí, o sargento com a metralhadora, nas 2 pontas um soldado com fuzil e eu no meio com revólver e atrás 4 peões com cartucheira. Era dessa maneira que a gente ia para campo, com medo de morrer. E veja bem que era, na época da Revolução tinha tanto a Polícia Federal como a Polícia Militar me dando apoio. Na emancipação político-administrativa de Tailândia, poucas pessoas participaram deste processo. Quando percebeu-se, a pequena vila já era uma grande cidade. Olha, eu não estou lembrado direito como foi
que começou. Eu não lembro como foi que começou. Eu sei que quando nós espantamos, nós estávamos mergulhados no projeto de emancipação. Entendeu? Isso, tinha um deputado na época que gostava disso, eu não lembro o nome dele agora, e eu acho que foi ele quem deu esse suporte para a população, entendeu? Mas teve um grupozinho de pessoas lá também que politicamente foi por trás e conseguiu isso. Bem, na época do primeiro mandato, existia apenas acho que um posto de saúde, né? E tinha as ambulâncias, Nazareno conseguiu algumas ambulâncias que, mesmo com dificuldade das estradas, né, e tudo, mas que os casos mais graves eram levados, acho que como até hoje, né, de ambulância para Belém, Moju, município mais próximo, né, para que na época tinha dificuldade das balsas também ainda, né, as ambulâncias. E o Nazareno, como prefeito, ele tentava fazer o máximo, ele trouxe médicos de outro município para cá e tentou fazer o possível para que os casos que não fossem tão graves fossem atendidos aqui. Eu não tinha nada contra ele, eu achei que ele morreu porque ele não tinha cabeça no lugar. Ele não se entendia bem, porque ele queria mandar em tudo e em todos, eu não aceitava. O Nazareno. Para ele se entender comigo, eu tinha que mandar no sindicato. E eu falei para ela, o sindicato é uma instituição dos trabalhadores de uma categoria, e só essa categoria manda. E é uma direção que eles elegem. O senhor é o prefeito. Sabe? E aí terminava sem se entendendo. Bem, na época que o Nazareno assumiu a prefeitura, acredito que Tailândia tinha todas as dificuldades, né? Porque era um município que estava se iniciando, né? Foi o primeiro mandato de um prefeito em Tailândia. Então, Tailândia estava precisando de tudo, na área de educação, saúde, né? Todos os setores, foi começo, né? Então foi muito trabalho, foram 4 anos de muito trabalho e que a gente fez o possível na época para, né, suprir um pouco da necessidade do município, mas que com 4 anos é pouco para se desenvolver tudo no município que está se iniciando, né? Eu era a favor de 2 pessoas para enfrentar o Nazareno, de macho para macho. O Nazareno, ele tinha um negócio que acabou que não fosse bem macho, não enfrentava ele não. O Macarrão aceitou, mas aceitava com a condição que eu fosse vice dele. E eu queria tirar do Nazareno, sabe? Eu não queria fazer a velocidade, porque eles não ganhavam como não ganhavam mesmo. Eles tinham medo, eu falei com o Chico de cara, ele mandou me buscar aqui no dia 10 horas da noite. Falei, Chico, tu vai me desculpar, mas tu não consegue ganhar do Nazareno. Consigo, Chico, tu tem medo do Nazareno. O Chico, vou te falar que tem medo do Nazareno. O Nazareno já fez caso, te deixou calado muitas vezes. Chico, o Nazareno, em homem nenhum não faz como o Nazareno fez contigo. Meteu a máquina no teu prédio, jogou no chão. O prédio construído, você viu, você fez o quê? Aí aconteceu, aí o Macarrão entrou, eu fiz uma reunião com o pessoal do sindicato, meus amigos e tal, eu que estava junto na instituição que eu dirigia, que já tinha 10, 12 mil sócios. Aí o pessoal concordaram, porque o Nazareno era assim, muito bravo demais com todo mundo, não respeitava ninguém. Aí eu saí, e foi assim que eu saí vice, entrei na política. Eu lembro que quando eu cheguei a Tailândia era um polo da criminalidade no Pará. A Tailândia era citada por todos como exemplo de local violento. O número de acidentes na estrada, o número de mortes violentas era muito grande. Eu vejo que Tailândia, com o passar do tempo, se organizando bem o setor e hoje está com índices bem menores do que a maioria dos municípios paraenses. Porque Tailândia é um município muito rico. Você vê em questão aí, comparando a outros municípios, Tailândia, ela, é como o Carlos falou, Tailândia, ela cai, entendeu? Mas ela ressuscita das cinzas, né? Você está aqui, você que mexe com negócios em Tailândia, você vê que ela é um município que sempre ela tem suas quedas, mas ela sobe de novo, né? Ela levanta. Eu lembro que
boa parte da população vai se recordar de um evento chamado Operação Arco de Fogo. Uma ideia infeliz, que consegue na Tailândia particularmente. Uma ideia infeliz do governo federal, com apoio do governo do Estado, que asfixiou o município. Partiu para cima do município a pretexto de se dirigir contra as atividades de devastação, causou um problema seríssimo na produção do município, na geração de renda para a população. Deixou Tailândia por meses a fio uma situação difícil, sem a população sem ter o que fazer, sem ter como produzir. Eu lembro que eu era deputado na época, deputado federal, então, desde o início sou e continuo sendo até agora, e andei por vários gabinetes em Brasília e aqui no Brasil para tentar alguma ajuda, alguma reação. Trouxe deputados e senadores para Tailândia para discutir o assunto, para se encontrar uma saída para aquela ação desastrada do governo federal, com apoio do governo do Estado na época. E no final das contas, peguei todas as emendas que eu tinha direito, que era para distribuir nos diferentes municípios que eu tinha atuação, eu joguei tudo para Tailândia, para tentar gerar atividades que pudessem responder por geração de empregos para a população ter alguma condição de se sustentar naquele período mais duro. Quem ajudou a construir a história deste município anseia por um futuro ainda mais promissor. Olha, é meio complicado você prever o futuro de uma cidade, porque os governos vão se alternando e cada um vem com uma ideia diferente. Mas, pelo que nós passamos aqui com Arco de Fogo, que aquela foi a demanda que a Polícia Federal veio, com a Força Nacional, levou várias serrarias daqui, a gente pensou que Tailândia ia acabar. E eu não entendi como é que a gente fez aquilo. Tailândia, nesses anos todos, evoluiu bastante, evoluiu bem, né? Cumpriu o ciclo, diversificou suas atividades. Um município que nasceu explorando madeira, praticamente a única atividade, hoje tem várias vertentes de produção econômica, tem agricultura forte, sustentável. Bom, Tailândia num salto, como tu fala assim, negócio, Tailândia tem um salto rápido, de repente de 20 mil habitantes para lá para 100 mil, né? Então a gente espera que com esse salto rápido, que ele salte, continue saltando mais rápido ainda, que se desenvolva mais, que tenha mais uma economia mais forte do que já tem. E espero que os governantes sejam pessoas inteligentes, que pensem no município, que não pensem em si próprio, que não seja rodeado de pessoas que vai para lá e, enfim. Tailândia tornou-se um polo, realmente, uma que a gente havia pregado e que acabou dando certo. Está completo? Não, vai faltar muita coisa, né? Mas o caminho está indo bem, está na direção certa. Há percalços? Às vezes há problemas pequenos, às vezes há problemas administrativos. Eu trabalhei com praticamente todos os prefeitos desde 2001. Tenho tido uma interação muito grande com o município, porque para mim importa essa relação com a população. Não tem prefeito ruim, tem prefeito sem legislação, sem legislatura. Então a doença é que vereador não tem voz, ele não representa o povo, nunca representou o povo de Tailândia. É por aí que eu vejo. E a gente acredita e espera, como mora em Tailândia já há 30 anos, ou mais de 30 anos, a gente espera que ela sempre se desenvolva. Nós estamos aguardando que ela se desenvolva mais ainda, para que a gente possa ficar aqui, porque a gente não tem pretensão, porque a gente olha e Tailândia é um dos municípios mais desenvolvidos que nós temos dentro do estado do Pará. Então a esperança de quem vem para cá, de quem mora aqui,
é que, como eu te falei, que os nossos governantes cuidem com mais carinho, né? Tenham carinho por Tailândia, para que ela cresça mais, porque eu acredito que Tailândia, entendeu? Como ela é um município rico, ela tem tudo para se desenvolver muito, com muita rapidez. Eu acho que Tailândia hoje ela vai segurar mesmo no Dendê. Eu acho que vai ficar igual Aracruz na celulose. Então eu acho que Tailândia vai ter que se concentrar no Dendê e nas fazendas. Os fazendeiros, aqueles grandes que têm tendência a mexer com gado, estão se conscientizando melhor. Apesar de uma boa parte da área que era de fazenda, eles estão arrendando para o Dendê, né? Então eu acho que vai ser, a força daqui vai ser o Dendê, a não ser que encontre um mineral, uma coisa mais tarde, né? Que igual Marabá acharam o ouro, né? Então a gente pensava uma coisa e foi outra, mas eu acho que vai ser o Dendê. Também não quero dizer que ninguém está roubando, dizer que ninguém está errado. Eu só quero dizer que não está fazendo o que a sociedade precisa, o que é necessário, e nem justificando. Isso também depende muito dos nossos governantes, do como eles pensam, como eles acham, das ideias dele. A gente quer que a coisa cresça, mas vai depender muito de nós mesmos. Botar as pessoas corretas, pessoas inteligentes, pessoas que façam a coisa fluir. Eu sou apaixonado por aquele município. Tem que Tailândia é violenta, não sei o que, mas eu sou apaixonado por Tailândia. Você tem uma ideia, quando eu chego lá, eu me sinto feliz. Eu estou na minha casa. Eu estou na minha casa. Quando eu chego também, estou na minha casa. Eu tenho tantos amigos em Tailândia, você não imagina. Amigo meu, se eu precisar de qualquer coisa lá, é mais que pode para me ajudar. Parabéns ao povo de Tailândia por essa trajetória. É um município que está no meu coração e pelo qual eu vou lutar com altura, né? Um abraço para todos. Me sinto até orgulhoso de morar aqui. Só que a gente sabe que não é tudo perfeito, que poderia ser melhor, muito melhor, né? E a gente espera que a coisa melhore, fique melhor ainda do que já está. E é isso, agora a gente, se for comparar de lá para cá, a gente sempre fica orgulhoso de morar aqui. E assim encerramos a primeira edição do Tailândia Aqui e Agora. Obrigado pela sua audiência. No próximo programa, você acompanhará os anseios da nossa população tailandense. É que nem você está vendo aqui, que não tem nada. Nada de benefício aqui para nós, não tem nada. Até agora... Eu estarei aqui. Vem comigo. Boa noite.